para quem está chegando agora, qual que é o objetivo desse nosso grupo? Todas as semanas, eu, Adriana, libero para vocês um conhecimento. Ingrid, seja bem-vinda, boa noite. Todas as semanas eu libero para vocês uma sementinha. E o que, que vocês fazem? Pega essa sementinha e coloca em prática. O que, que são essas sementinhas? Às vezes é uma tarefinha, às vezes é um conhecimento, às vezes é uma reflexão. Cada dia é algo diferente, mas são coisas que, se colocada em prática, vai dar fruto na vida de vocês, tá? Então, para quem está chegando agora também, vou estar explicando para vocês algumas coisas. Todas as quartas-feiras nós fazemos jejum. Dri, mas por que que a gente faz jejum? Por que que isso acontece nesse grupo das sementinhas? Vou explicar isso para vocês, o que que significa esse jejum, para quem está chegando agora, para Mara, para Ingrid, que já está mais um tempinho com a gente. Vou explicar para vocês também, porque semana que vem eu quero vocês também juntas no nosso jejum, tá, meninas? O que que acontece? Nós vivemos, isso aqui também já conecta muito com o assunto que nós vamos falar hoje, tá? Que é sobre baixar o volume dos nossos diálogos mentais. A gente já vai falar sobre isso. O que que acontece? Nós vivemos em 3 planos, tá? Nós vivemos para o plano físico, nós vivemos para o plano mental e nós vivemos para o plano espiritual, tá? E é nessa ordem, tá? Primeiro vem o plano espiritual, depois vem o plano mental e por último é o plano físico. Então, por que que por último vem o plano físico? Porque tem que ser exatamente nessa ordem, tá? Primeiro, em primeiro lugar, nós somos um espírito numa experiência material. Nós somos um espírito habitando um corpo, tá? Só consegui 12 horas, vou melhorar. Perfeito, Mara. Então, o que acontece? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que nós somos um espírito numa experiência de carne, numa experiência material. Depois, nós temos o quê? Uma mente. E quando eu falo do nosso plano mental, está conectado o quê? Com os nossos sentimentos. Por quê? Primeiro, você pensa. Todo pensamento gera o quê? Um sentimento, uma emoção, tá? E depois disso vem o quê? As nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos resultados aqui no nosso mundo manifesto. Então, o que que acontece no caso do jejum? O jejum, a nossa alimentação, é para alimentar o nosso corpo material, tá? É uma das nossas primeiras necessidades, tá? Nós temos necessidades de alimento, nós temos necessidade de quê? De reprodução, de descanso, de todas essas coisas. Então, está muito conectado o quê? Com as nossas primeiras necessidades. Quando você deixa de se alimentar por um determinado tempo, você fala o que para você? Olha, você não vive só para a matéria, você vive para o espírito também. Você começa a lembrar que você é um espírito habitando em um corpo e não um corpo comandando um espírito. Então isso faz toda a diferença, tá, meninas? Para o nosso plano espiritual é para a gente ativar o nosso espírito, se lembrar que nós somos o quê? Seres espirituais. O jejum te dá um poder gigantesco, tá? De conexão com o plano espiritual. Por quê? Porque você esquece que você é matéria. Você não alimenta a sua carne. Estão entendendo isso, meninas? Qualquer dúvida sobre o jejum, vocês já podem perguntar. Porque semana que vem eu quero mais de vocês nesse movimento comigo. Por quê, Dri? Por que você quer mais pessoas? Porque o jejum vai fazer de você uma mulher mais forte. Continuando aqui a nossa história do jejum, o que acontece? Quando Jesus foi começar o ministério dele, ele passou 40 dias jejuando. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. O que a gente pode aprender com isso, tá? Todas nós também temos o nosso ministério aqui na Terra. Todas nós que estamos aqui conectadas nesse grupo temos um propósito. O que é esse propósito? Nós viemos a essa terra para crescer, evoluir, prosperar, evoluir o máximo, exercer o nosso máximo potencial. Só que nós não conseguimos exercer todo esse potencial. Tenho certeza que todas vocês que estão aqui falam assim: você poderia melhorar algo na tua vida? Com certeza vocês vão poder dizer: olha, eu poderia melhorar no meu trabalho, eu poderia melhorar nas minhas finanças, eu poderia melhorar nos meus relacionamentos, eu poderia melhorar o meu corpo. Meu corpo tem capacidade de viver mais. Então, se nós não estamos vivendo toda a nossa vida em plenitude, com toda a nossa capacidade, tem alguma coisa de errado, tá? Então, o que acontece? Voltando à história de Jesus, para vocês entenderem isso. Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele jejuou por 40 noites e 40 dias. Foram 40 dias de jejum. A gente podia aprender um pouquinho com isso.
Pensa comigo, se Jesus jejuou, qual que foi o ensinamento que ele quis dizer para gente? E quando ele foi ser tentado, segundo a história da Bíblia, qual que foi a primeira tentação que ele fez, que ele teve? Se tu és o filho de Deus, mande essas pedras se transformar em pães. A primeira tentação que ele teve foi o quê? A de alimentação. Ou seja, todas nós, a nossa primeira fraqueza é no quê? É no plano físico. Vocês podem reparar, a primeira tentação que nós temos são o quê? Os desconfortos do nosso corpo. Nós não fomos ensinadas, tá? A suportar desconfortos, tá? Ninguém ensinou isso pra gente. Quem aqui de vocês que está aqui hoje, meninas, nessa noite, que o pai e a mãe falou assim: olha, vai surgir um desconforto, mas tudo bem. Crescer na vida tem desconforto. É normal isso. Dentro da barriga da mãe, se não gerasse um desconforto, o bebê nem nascia. A vida sempre é assim. Sempre tem uma dor, digamos assim, um desconforto, e depois vem o quê? O crescimento. Sempre é assim. Se você observar tudo na nossa vida, depois, não estou falando um sofrimento induzido, tá, meninas? É o desconforto, o sofrimento natural da vida. Sempre depois de um desconforto vem o quê? Uma evolução. Vem uma premiação, um prêmio na nossa vida. Então, o que acontece? Lá voltando à história de Jesus. A primeira tentação dele foi no corpo físico. E todas nós, o que nós precisamos vencer primeiro é o nosso corpo físico. Pensa aí um pouquinho com vocês, meninas. Quantos problemas vocês teriam resolvido na vida de vocês se vocês controlassem o corpo físico de vocês, a alimentação de vocês? Quanto problema não teria resolvido? E nós temos outra lei, que é a lei da correspondência, que nós fazemos todas as coisas da mesma forma. Quando você começa a controlar o teu corpo, olhar para o teu corpo e falar assim, olha, você está sob o meu controle, é eu que te controlo. E não perder o controle de tudo ao menor sinal de desconforto, ao menor sinal de descontrole. Quando você desenvolve isso, você ganha autonomia, você começa a controlar outras áreas da sua vida também. Vocês entenderam isso, meninos? Os motivos de nós fazermos o jejum? Olha, nós estamos aqui 8 meninas aqui juntas nessa live. Quarta-feira que vem, quando a tia Adri falar assim, vamos começar o jejum, quem vai estar comigo? Porque imagina o seguinte, primeiro, eu preciso controlar o quê? O meu corpo, tá? A primeira tentação que nós temos é o quê? Física. A segunda é emocional, tá? A segunda é emocional. O que isso quer dizer pra gente? É uma analogia. Primeiro, fortalece o teu corpo. Ensina o teu corpo a te obedecer. Primeiro, ensina o teu corpo a te obedecer. Depois, controla as tuas emoções. O que depois é a segunda tentação de Jesus? Era que joga daqui para baixo, né? Que se tu és mesmo filho de Deus, dará ordens aos anjos. Então foi o quê? Uma tentação mais pro lado emocional, tá? Então, mas outro dia a gente falar algo só sobre isso, tá? Mas o que eu quero lembrar de vocês é o seguinte: nós vivemos nesses 3 planos: físico, mental e espiritual, tá? Primeiro, nós precisamos controlar o plano físico, tá? Isso muda muito a vida da gente. E vocês vão ver que o tanto que o jejum conecta vocês com o plano espiritual e prepara vocês para coisas maiores, tá? Quem vai estar comigo quarta-feira que vem no jejum? Meninas, eu consegui 12 horas. Parabéns, Mara, parabéns. Meninas, teve até uma das meninas lá do grupo da Sementinha que falou o seguinte: Adriana, eu fiz bariátrica, eu não posso ficar muito tempo sem comer, tô com problema. Então, fica o máximo que você puder e vai evoluindo devagarzinho, vai evoluindo. A questão é, nós precisamos evoluir. Eu tenho vários relatos das meninas, e principalmente o meu, da minha vida, eu quase não falo de mim, mas vários relatos de alunas que, quando fazem o jejum, se conecta assim de uma forma absurda com o plano espiritual, tem clareza, tá? Tem resposta daquilo que está buscando, vem ideias na mente, simplesmente por quê? Por desligar, desconectar um pouco aqui do plano físico e conectar com o plano espiritual. Certinho, meninas? Entendido? Gi, seja bem-vinda também. Quem vai estar comigo semana que vem no jejum? Ou tá todo mundo aí quietinha? Tô vendo que ninguém tá querendo muito conectar no jejum. Mas eu desafio vocês a fazerem um jejum da quarta-feira que vem, meninas. É algo assim sobrenatural, conecta vocês muito com o plano espiritual. Cristiana, seja bem-vinda. Então, bora lá, meninas, para nossa aula de hoje. Meninas, primeiro eu quero começar com uma perguntinha para vocês. Quem já está aqui há mais tempo sabe que a tia Adri gosta de conhecer vocês, saber vocês, de vocês, da vida de vocês, para poder
ir direto ao ponto, tá? A Ingrid se comprometeu, a Angélica se comprometeu. Quero ver quem vai estar no jejum semana que vem. Vou fazer o jejum sim. Preciso muito dessa conexão. Além de conectar com Deus, com o plano espiritual, vai te colocar o quê? No controle da sua vida. Meninas, vamos aqui conversar, falar sobre a nossa aula de hoje. Eu quero ver vocês comentando, tá? Quanto tempo e como que vocês se sentem ao ficar sozinhas? Como que tá a situação de vocês ali sozinha? Vocês têm momentos em que vocês ficam sozinhas? Só vocês e o pensamento de vocês? Como que estão sendo esses momentos de vocês de, digamos, entre aspas, solidão? Quem de vocês tem esse costume de ficar sozinha, na quietude, no silêncio? Conta pra tia Dri. Vou fazer o possível, porque trabalho à noite é complicado. Não tem problema, muda o seu horário, Mara. Tudo tem um jeitinho. Então, se você trabalha à noite, come à noite, tá? E começa a contar 20 horas. Não tem problema, não precisa ser exatamente no mesmo horário que a gente faz. Começa a contar da noite até o outro dia, até dar 20 horas, tá? Não tem problema. Meninas, como que tá os momentos de quietude, como que tá os momentos de vocês em solidão, vocês e vocês mesmas? Como que tá essa situação de vocês? Como que tá aquele momentozinho de vocês antes de dormir? Hora de reza a lenda que quando a gente deita para dormir, tá? Quando a gente deita para dormir, passa todo um filme na nossa mente, né? Que é o filme do nosso dia. Como que tá essa situação de vocês? A Cristiana disse, tá muito bom. Aprendi com você a quietude, ótimo, perfeito. Por quê, meninas? O que acontece na nossa mente, tá? Dentro da nossa mente, nós temos conversas. Vocês já observaram isso? Difícil, mas consigo. Hoje é mais tranquilo. Já tenho meu horário todos os dias. Para quem está com o horário, ó, parabéns. Parabéns mesmo para vocês. O que acontece? Dentro da nossa mente, nós temos vozes, tá? Já é sagrado para mim. Dentro da nossa mente, nós temos vozes. Eu achei muito bonitinho o dia que a Dudinha voltou da escola, falando o seguinte: mãe, tem uma pessoa na minha cabeça com a minha voz falando comigo, mas não sou eu. Mas essa pessoa tem a minha voz, mãe. E a Dudinha me questionando o que, que era isso. Tinha uma pessoa dentro da cabeça dela, mas que não era ela, mas que tinha a voz dela. E eu falei, meu Deus, a criança está descobrindo que ela já tem diálogos mentais. Então, tipo assim, aquilo ali para mim foi algo assim muito especial, porque assim, eu ensino muita coisa para os meus filhos e é algo assim, ó, sobrenatural, o quanto que eles têm evoluído para esses planos. Como eu gostaria de, na minha época, minha mãe ter me ensinado isso. O que acontece? Dentro da nossa cabeça, tá? Eu fico muito sozinha com os meus ensinamentos, com os seus ensinamentos, me ajudam muito. Ótimo, ótimo. O que acontece? Dentro da nossa cabeça tem duas vozes, tá? Sempre vai ter duas vozes na nossa cabeça. Sempre tem uma voz falando faz isso, tem a outra voz falando não faz isso. Algumas pessoas chamam de racional e irracional, o racional e o emocional, digamos assim, mas sempre vai ter o quê? Duas vozes na sua mente. Sempre vai ter isso a respeito de tudo na nossa vida. E essas vozes, elas sempre ficam o quê? Ditando coisas para você fazer, ditando coisas para você não fazer, ditando o que é certo, ditando o que é errado, ditando o que pode te fazer bem, o que pode te fazer mal. Sempre tem o quê? Essas conversas, são vozes na nossa cabeça. E a gente nunca parou para observar isso. Caraca, o que é isso que fica aqui sempre falando na minha cabeça? Por exemplo, você começa a querer pensar em um novo negócio. Eu quero abrir um negócio. Começa a vir vozes na sua cabeça. O que é isso? São os seus diálogos internos, são os seus pensamentos, são as suas atitudes mentais. Por que a tia Adri quer tocar nesse assunto hoje, meninas? Qualquer coisa que você for estudar, tudo começa de um pensamento. Lembram lá da lei da atração? Pensamentos, você precisa ter aquele pensamento exato daquilo que você quer. Esse pensamento vai te gerar um sentimento. Esse sentimento é o que vai atrair as pessoas, situações, circunstâncias, as coisas para a vida de vocês. Se lembram disso? Então tudo começa o quê? Com um pensamento. Isso são o quê? Os seus diálogos mentais. E acreditem ou não,
vocês não estão tendo o controle, o cuidado total que deveriam sobre esses diálogos mentais. A gente imagina que simplesmente os pensamentos vêm na nossa cabeça e a gente não consegue controlar nada. É ou não é assim, meninas? A gente imagina o seguinte: começa a vir um pensamento na nossa cabeça, a gente começa a se sentir de tal forma e depois começa a vir mais pensamento, mais sentimento e a gente sente o quê? Que a gente não tem controle sobre aquilo ali, que os nossos pensamentos simplesmente vêm e a gente não tem controle nenhum. Mas o que acontece? Nós que alimentamos esses pensamentos na nossa mente, as nossas atitudes mentais, os nossos diálogos mentais, que quase que 90% dos casos não são diálogos mentais, não são pensamentos positivos. Esses pensamentos, eles servem tanto para nos ajudar quanto para nos destruir, tá? Então, se a gente souber lidar com esses nossos diálogos mentais, com esses nossos conflitos internos, a gente já consegue resolver metade dos nossos problemas. Metade dos nossos problemas está simplesmente em resolver, se resolver internamente. Vocês já viram a tia Dri falar o seguinte? São só pensamentos e eu posso mudar? Quem já viu a tia Dri escrevendo essa frase, falando essa frase em algum dos momentos, em algum conteúdo que eu já coloquei para vocês? Escrevam isso aí, tá, meninas? Sempre que vocês vierem para a aula da tia Dri, vem com um caderninho na mão, tá? Vem com um caderninho na mão. Por quê? São só pensamentos e eu posso mudar. É porque é exatamente isso que acontece. Antes da gente tomar qualquer atitude, antes da gente agir ou antes da gente ter sensações sobre qualquer coisa, nós temos o quê? Um diálogo mental. Você tem uma briga com você mesma, tá? Tudo que eu preciso aprender na vida, silenciar a mente que nunca desliga. Eu logo lembrei que você falou isso, são só pensamentos e eu posso mudar. E essa frase, meninas, escrevam isso. Lola Kids, seja bem-vinda, Lola. Seja bem-vinda. Como que é o teu nome, Lola, lá do grupo das sementinhas para mim te conhecer? As meninas que estão aqui eu conheço todas. Nós ainda somos um grupo pequeno, tá? Eu conheço todas por nome, Lola. Qual que é o teu nome lá no nosso grupo das sementinhas? Então, o que acontece? Sempre antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer uma coisa, vai ter um conflito na tua mente. Tem um conflito na tua mente. Algumas pessoas chamam da eterna briga do espírito e da carne, consciente e inconsciente, lado racional ou irracional. Patrícia, é o nick da minha filha. Isso, Patrícia, seja bem-vinda, Patrícia, seja bem-vinda. Agora eu sei quem que é. É porque várias pessoas entram aqui no YouTube do filho, da filha, e aí eu não sei quem que é lá do grupo. O que que acontece? Pensa aqui comigo. Antes de você comer alguma coisa, eu vou falar de alimentação, porque nós temos um grupo que está trabalhando esse lado mental para controle alimentar. Antes de você se alimentar, tem um conflito mental na sua mente. Tem uma briga de você contra você mesmo, tá? A gente acha que é a gente contra o mundo, mas não é não, tá? É a gente contra a gente mesma. O que acontece? A gente muitas das vezes acha que é o outro que te atrapalha, mas quem te atrapalha é só você mesma, tá? É bem diferente do que ensinaram pra gente. Antes de você se alimentar, você tomar a decisão de comer ou não comer tal coisa, tem um conflito aqui na tua mente. Você conversa com você mesma. Você se fala. É sério, meninas, repare isso aí, tá? Eu já tive que trabalhar muito isso na questão da minha alimentação. Antes da gente decidir comer ou não comer tal coisa, a gente fica conversando com a gente mesma. São pensamentos de preocupação, é 90% que não vai acontecer. Sofremos por antecipação. A nossa mente faz a coisa. Já vou falar disso aí da ansiedade, tá? Mas primeiro eu vou falar de uma coisa simples, que é você tomar decisões do seu dia a dia. Acreditem, antes de cada decisão, você tem uma discussão interna com você mesma, tá? Uma coisa simples que é comer ou não comer. Antes você tem uma discussão interna. Antes de vir aqui fazer essa aula com vocês, eu deitei na minha cama e pensei, eu vou ou não vou? Uma parte de mim dizia, Dri, você está cansada. Você não vai dar essa aula hoje, você está cansada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você fez isso, fez aquilo outro. A outra parte fala para mim assim, Dri, é só você ir.
Dri, é só fazer o que precisa ser feito. Vocês já repararam esses dois lados da vida de vocês? Quem aí já entendeu isso aí? Qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, é só ir. A outra fala assim, não, não vai. Sempre parece assim que está dividido no meio. Um fala vai, o outro fala não vai. Quem já observou isso dentro da mente de vocês? Só que o que acontece? A gente não sabe dar ouvidos para o que é a verdade, para o que é necessário realmente fazer. A gente sempre fica o quê? Quer se distanciar de qualquer desconforto na nossa vida, tá? E a gente cede o quê? Para a parte que diz aquilo que vai ser menos desconfortável para a gente, tá? Falando das preocupações, você começa a pensar, tá? A gente sempre foge do agora, tá? Uma das coisas mais importantes para silenciar o diálogo mental é a plenitude, tá? É a vida plena, a atenção plena, é viver no agora. Você não consegue ficar aqui no agora, tá? O que acontece? A tua mente começa a conversar e você começa a falar um monte de coisinhas, tá? Parece assim que tem algumas pessoinhas na sua cabeça. Aí você começa a sentar. Pode ver que vocês que estão aí assistindo esse vídeo, vocês sentam para simplesmente assistir esse vídeo. Aí começa a falar na tua cabeça. Mas amanhã você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E aí você já dispersa a tua mente e foge lá para outro lugar. Ou talvez ontem aconteceu isso, isso e isso. E você começa a reviver. Isso aí é mais o quê? Uma fuga do agora, tá? Uma fuga do agora. Quando a gente foge para preocupações do amanhã, quando a gente foge para preocupações do passado, é o quê? Fuga do agora. Nós não temos o quê? Atenção plena, que é viver do agora. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, né? Quando a gente foge para o futuro, isso aqui é muito sério, tá, meninas? Eu falei até com uma das minhas alunas hoje que ela estava muito ansiosa. O que causa ansiedade? É você não estar satisfeita com o agora, alguma coisa está te incomodando aqui no agora. Então, a sua mente foge lá para o futuro, tá? Por quê? Porque você imagina que no futuro vai ser diferente, você imagina que no futuro vai ser melhor. Só que te dá uma angústia, porque você não tem certeza daquilo. E o que te leva a não ter certeza de que no futuro vai ser melhor? Porque você não está plantando as sementinhas certas aqui no agora. Então, quando você não tem certeza daquilo que você está semeando, das suas sementinhas, você fica angustiado em relação ao futuro. Agora, quando você entende a lei de causa e efeito, que se você fizer isso, isso e isso, vai dar certo lá na frente, você tira essa angústia. Tá? Você tira essa angústia. Aí depois você pode ser que você fique presa no passado. Ai, aquele passado foi tão bom, isso e aquilo. Aí a sua mente causa uma fuga lá para o passado. Agora saí do trem, posso interagir. Seja bem-vinda, Márcia. Então, o que acontece? Essa questão de ir para o futuro, ir para o passado, é o quê? Fugas mentais, tá? Você não está no presente. E acreditem, meninas, escrevam isso aí. Você só pode mudar a sua realidade no agora. O teu ponto de poder é no agora. Eu até dou uma dica para vocês que ou vai para o futuro ou vai para o passado, parar e pensar, onde eu estou? Eu estou no futuro? Volto para o agora. Eu estou no passado? Não, volto para o agora. Eu sempre falo, não adianta correr atrás de prejuízo, não adianta correr atrás do tempo perdido. A vida é no agora. Você só pode mudar a tua realidade no agora. E quando você entende a lei de causa e efeito, isso aí fica bem diferente, tá, meninas? Você entende que o teu ponto de poder é no agora, você não consegue mudar o passado, tá? Você não consegue adiantar o futuro e que agora, no presente, você está tanto colhendo os frutos do passado quanto semeando aquilo que você quer colher no futuro, o negócio começa a mudar de direção. Mas os diálogos mentais que eu quero falar hoje para vocês são vozes de comando, tá? Que saudade, Sandra! Seja bem-vinda! Hoje eu quero falar o seguinte: daquelas vozes que dizem o seguinte: faz isso, não faz isso. Você consegue, você não consegue, tá? Isso vai ser bom, isso não vai ser bom. É essas vozes, entendam que sempre tem uma briga antes de qualquer decisão aqui na tua cabeça. Começa a imaginar tudo o que você vai fazer na sua vida, tá? Ontem eu estive prestes a fechar um negócio que a princípio parecia ser muito bom, a princípio ia ser o melhor negócio da vida. E aí, antes de dizer sim, veio os diálogos mentais. Dri, é alguém falando com você mesmo. É uma voz que fala na tua cabeça. Mas e isso, isso e isso?
Você começa a analisar os fatos. Esse lado te diz que vai isso, isso e isso. Esse lado já te diz que te faz isso, isso e isso. E você fica no meio daquilo. Então, o que acontece? Observa os diálogos mentais de vocês. Tá pendendo mais pro lado do positivo? Tá pendendo mais pro lado do negativo? A nossa tendência é não ter um diálogo interno neutro, tá? A gente sempre tende a ver o quê? O pior lado da coisa, tá? Observem, tá? Qualquer decisão que vocês vão tomar. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão em relação a dinheiro. Então começa a vir um monte de voz na tua cabeça e você não sabe ter clareza do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que não é, que voz que você deve ouvir. Essas vozes são como sabotadores. Quando você direciona e que você tem clareza, elas servem para te guiar, tá? Elas servem para te guiar. Mas, na maioria do tempo, o que acontece? A gente não sabe, não tem clareza das coisas que a gente quer, vem um monte de pensamento na nossa cabeça e o negócio só piora. Vamos começar a clarear isso aí na tua cabeça? Primeiro, não tenha medo dos teus pensamentos, tá? Não tenha medo dos teus pensamentos. Entenda o seguinte: os teus pensamentos, as tuas atitudes mentais são o quê? Trabalho da tua mente, tá? Trabalho da tua mente. E a tua mente é o quê? Faz parte aqui do teu plano físico, tá? Todos esses pensamentos são o quê? É só a sua mente em ação, a tua mente trabalhando. Só que você precisa entender o quê? Que esses seus diálogos mentais, eles não moram de graça aí na tua mente. Lembra que tudo começa com um pensamento? Você começa a pensar aquilo ali e aquilo ali vai o quê? Começa a tecer a tua realidade, tá? Começa a tecer. Eu tenho o hábito de acreditar muito, sempre, e às vezes quebro a cara. Nós vamos entender esses diálogos aqui hoje, tá, Mara? O que acontece? Primeiro, não tenha medo dos teus pensamentos, tá? Tem duas coisas muito interessantes na hora de observar. Quem de vocês aqui tem o costume, tem o hábito de se auto-observar, tá? Quem aqui que tem o costume de se auto-observar? Não tenha medo dos teus pensamentos. Lembrem dessa frase: são só pensamentos e eu posso mudar. Você tem controle dos teus pensamentos. Os pensamentos podem vir na tua cabeça, mas você é quem vai escolher qual pensamento que eu vou alimentar, qual pensamento que eu vou descartar. Tem essa briga na nossa mente, tá? Nós não estamos falando hoje de fugas mentais, é simplesmente dessa briga. Um lado diz sim, o outro diz não, e você não consegue resolver esse conflito. E esse conflito interno queima muito a nossa energia. Imagina você viver acontecendo o seguinte: você simplesmente vai lá e silencia esse conflito. Você não precisa mais ficar, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Você simplesmente fala, eu vou ou eu não vou. Você consegue silenciar esse diálogo, esse conflito interno, fazer as coisas sem desgastar, sem todo esse sofrimento interno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São coisas simples, mas que tem o quê? Um diálogo interno e que está drenando a sua energia. Já imaginou se você conseguir fazer isso? Silenciar essa voz, essa dúvida, todo esse conflito que tem dentro da tua cabeça? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se ouvir. A gente não quer nem ouvir o que a gente tem para dizer, tá? A Ingrid diz o seguinte: a minha mente sempre vai para o lado do não. E depois acabo me arrependendo de algo que não fiz e pensando que se fosse diferente, se tivesse tomado outra decisão no momento, acho que por medo. Ingrid, isso aí já nem é indecisão. Isso aí é um bloqueio de arrependimento, tá? Tudo que você faz na tua vida vai ter o quê? Um padrão de arrependimento, tá? Esse diálogo mental é mais aquilo assim, você precisa fazer o que precisa ser feito, só que você não consegue. Você fica duas vozes ali, ó, debatendo na tua cabeça, entendeu? Você precisa ir para academia, você fica brigando e não consegue fazer o que precisa ser feito. Você precisa terminar um trabalho. A tua mente fica falando várias coisas para você mesma, fica dizendo, te dando motivos para não fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Gente, o negócio é tão simples que a gente só precisa fazer o que precisa ser feito. A nossa vida é simples, é um eterno fazer tarefas. Imagina você acontecer o seguinte: você se propõe a fazer algo, tá? Você se propõe a fazer algo, a tua mente começa a te falar motivos para você não fazer isso. Imagina só, você se propõe a segunda-feira começar a acordar 5 horas da manhã
Vamos pegar esse exemplo. Você se propôs a segunda-feira acordar 5 horas da manhã. A tua mente começa a te dar motivos, razões, começa a falar um monte de coisa aqui no teu ouvido para te dar motivos para não acordar 5 horas da manhã. Vocês estão entendendo isso aí? O que acontece? Eu falo de experiência própria aqui para mim, tá? Eu coloco. Tem dias que sou assim. Eu coloco o despertador. Só que aí, antes de dormir, eu já começo a falar o seguinte para mim: Dri, hoje você tá muito cansada. Amanhã não vai precisar acordar tão cedo. Isso, aquilo outro. Para que você tá fazendo isso? A nossa mente começa a falar essas coisas pra gente, entendeu? Principalmente também, às vezes, na hora de conseguir um trabalho, na hora de ganhar mais dinheiro. Quantas de vocês aqui, muitas das vezes, começou a trabalhar um pouquinho mais, a pegar uma pegada assim, vou trabalhar um pouquinho mais para construir isso, para fazer aquilo. Aí a mente de vocês começa a falar o seguinte: mas você nem precisa disso tudo. Para que você está fazendo isso? Vai mais devagar. Aí um final de semana você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar naquele final de semana. Aí a tua mente fala assim para você: mas tá todo mundo se divertindo. Mas você merece também se divertir nesse final de semana. Por que você tá aí encucada com esse negócio? Vai se divertir um pouquinho também. O que eu quero dizer para vocês hoje são sobre esses diálogos mentais, que você fica na dúvida se vai ou se não vai, se vai ou se fica, entendeu? O que acontece? É esse diálogo, exatamente essa dúvida que nós temos, que drena a nossa energia. Imagina você silenciar a tua mente, de ela começar a te obedecer, e você vai falar o seguinte: segunda-feira eu vou acordar 5 horas da manhã, eu vou fazer a meditação, eu vou fazer isso, isso e isso, e pronto. E pronto. Por que você não consegue fazer o que precisa ser feito? Porque você dá ouvidos a esses diálogos mentais, a essas vozes mentais. Meninas, nós temos que conectar com o plano espiritual, nós somos espíritos numa experiência material, mas aqui nessa terra nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Não tem outro jeito. Nós temos que fazer tarefa, nós temos que cumprir o nosso trabalho, nós temos várias coisas para fazer. Agora, imagina, tá? Como que seria a sua vida se você falasse: eu vou fazer isso, silenciasse a tua mente e simplesmente fosse lá e fizesse aquilo, tá? Imagina o quão maravilhoso seria a tua vida se você simplesmente fizesse: eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Reparem para você ver, tá? Reparem para você ver. Márcia, Mara, Cris. Sempre que vocês tomam uma decisão, vocês querem fazer alguma coisa, a mente de vocês começa a te dar motivos para vocês não fazerem isso, tá? Não fazer isso. E é aí que vem a questão. São só pensamentos e você pode mudar, entendeu? São só pensamentos e você pode mudar. O que eu quero que vocês entendam hoje, meninas? Por que vocês têm esses diálogos mentais? Primeiro, esses pensamentos que vêm na nossa mente, nós já até tivemos uma aula sobre isso, vem o quê? Da nossa programação mental. A nossa programação está acostumada ao quê? A pensar desse jeito. Se você não refizer a tua programação, não colocar informações novas na tua mente, não vai mudar. Então, o que acontece? Vai vir os pensamentos mesmo. Nós até agora estamos programados. Até que a gente tira essa informação e coloque outra informação, a gente vai vir com esses pensamentos, tá? E agora eu vou dar uma dica para vocês começarem não, para vocês assumirem o controle da mente de vocês, tá? Vocês precisam assumir o controle da mente de vocês. Primeiro, tudo que a gente acredita são histórias que nos contaram, tá? Tudo na nossa vida, aquilo que a gente acredita que é verdade, as nossas crenças, essas coisas mais enraizadas, são histórias que nos contaram, tá? Tudo na nossa vida. E agora eu vou contar o quê? Uma historinha nova para vocês colocarem aí na mente de vocês. O que Adriana, sou aquela pessoa da mente mais acelerada que vocês não têm noção, entendeu? Antes de qualquer coisa na minha vida, passa todas as possibilidades. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Eu tenho um diálogo mental muito forte. Hoje eu já consigo fazer as coisas sem pensar. Eu não me dou opção. Cadê as meninas lá da consciência alimentar? Eu não tenho opção. Você precisa ensinar a tua mente que
Você não tem outra opção. Você vai fazer aquilo que precisa ter feito, entendeu? Você precisa falar isso para tua mente. A primeira coisa que você pode estar fazendo para controlar, para ter o domínio dos seus diálogos internos, é se observar, tá? Não tenha medo dos teus pensamentos. As meninas da turma de acompanhamento já estão mais habituadas. Você já ficou um certo tempo, você e você mesma, simplesmente deixando os teus pensamentos vagarem? Deixa teus pensamentos passarem. Deixa. São só pensamentos. Não tenha medo dos teus pensamentos. Você vai deixar passar, mas no momento certo, tá? No momento certo. Começa a observar os teus pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Deixa os teus pensamentos irem e tenha clareza do teu pensamento. Depois você pode selecionar os teus pensamentos. Esse eu vou alimentar, esse eu não vou alimentar. Entendeu? Mas isso vai exigir de vocês o quê? Técnica, treinamento, entendeu? Vai exigir de você sentar, deixar os pensamentos passarem. Depois você vai olhar para os seus pensamentos e vai dizer o seguinte: esse eu vou alimentar, esse eu não vou alimentar. Simplesmente isso, entendeu? Mas quando nós estamos em crise, tá? Quando nós estamos em crise, a gente precisa fazer algo de imediato, porque começa muita coisa. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer algo, mas você não consegue fazer porque tua mente começa a te falar um monte de coisa, te dar um monte de motivos para você simplesmente não fazer aquilo. O que você faz nesse momento? Começa a imaginar que a tua cabeça é um radinho e começa a abaixar o volume da tua mente. Façam esse exercício, tá? Tá tudo acelerado na tua mente, já tá a ponto de ficar louca, porque você não consegue silenciar a tua mente. Imagina que dentro da tua mente é um radinho e começa a imaginar o som abaixando um volume dos próprios pensamentos, tá? Começa a abaixar esse volume. Vocês vão ver que vai começar a silenciar os diálogos internos, vai tirar você da crise. Começa a imaginar isso. Vocês entenderam essa parte do radinho? Faz isso, tá, meninas? Não vai ser da noite pro dia. Vocês começam o quê? A treinar isso. Primeiro, deixe seus pensamentos vagarem. Deixe seus pensamentos vagarem. Começou a vir pensamento que você não quer? Fala para você mesma. São só pensamentos e eu posso mudar. São só pensamentos e eu posso mudar. Depois, tá muita coisa na tua cabeça, muita coisa mesmo, tá? Começa a imaginar. Isso aqui é um radinho. Eu vou abaixar o volume e começa a abaixar o volume daquele radinho. Vocês vão ver que parece assim, meninas, que é instantâneo. Eu já fiz isso assim muitas vezes na minha vida. Quando começa a pensar, eu coisas simples na minha vida, tá, gente? Eu precisava, por exemplo, sentar e fazer uma aula, tá? Vinha vários pensamentos na minha cabeça. Eu falava, são só pensamentos e eu posso mudar. E começava a fechar o olho, imaginava assim, ó, a minha cabeça é um radinho, cada um vai trabalhar a imaginação diferente. Vocês já sabem, tá? Que fé e imaginação é a mesma coisa, né, meninas? Vocês já sabem disso, tá? Essas técnicas de controle mental parecem uma coisa muito simples, mas funciona muito. Quando estou nesses momentos perturbadores em pensamentos, recorro à meditação. Mas, Mara, hoje você já tem um certo domínio para fazer isso. Quando nós estamos em uma crise de várias coisas passando na tua cabeça, você não consegue nem sentar para meditar. Você não consegue nem fazer isso. Meus pensamentos são muito acelerados e às vezes eu perco o controle. A meditação, atenção plena, todas essas coisas te ajudam a desacelerar isso, tá, meninas? Mas essa dica de são só pensamentos e eu posso mudar. Imagina que é o radinho e ir abaixando o volume. Abaixou. Começou a voltar de novo? Começa a abaixar o volume de novo. Por quê? Porque isso funciona. É uma técnica, tá? De reprogramação mental para você tirar aquilo ali na hora, aquele sofrimento na hora. Acreditem, façam isso, tá? Antes, treinem antes de vir a crise. Você está pensando numa coisa, mas não está naquela crise, naquela loucura ainda, tá?
Fiz essa técnica quando estava para sair do meu antigo emprego. Acostumei e hoje tem horas que só escuto zumbidos na minha cabeça. Lidiane, mas zumbidos bons ou zumbidos ruins? Explica mais um pouquinho pra gente. Porque, meninas, vocês não têm noção do poder que tem a mente de vocês. Porque nós temos a parte que é o consciente e o subconsciente. O subconsciente não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira. Ele aceita as suas sugestões. Ele aceita, tá? Ele aceita aquilo ali. Então, se você começar a imaginar que o teu pensamento está saindo de dentro de um radinho e começar a baixar aquele volume, o teu subconsciente acredita que é de verdade. Acredita que é de verdade. Eu queria que a Lidiane me falasse se esses zumbidos são bons ou se são ruins. Como que foi a experiência dela? Daqui a pouquinho ela vai responder a gente, tá? Meninas, vocês entenderam isso? Ficou alguma dúvida sobre são só pensamentos e eu posso mudar? Entenda isso na profundidade mesmo disso. Você não é os teus pensamentos, tá? Você não é os teus pensamentos. Bons, porque hoje, quando tenho algo para decidir, sei controlar melhor as vozes. Tá vendo, meninas, que o negócio funciona? Já tem a Lidiane aqui, que já faz isso e já consegue. Essa técnica de abaixar o volumezinho funciona, funciona. Essa é uma das, tá? É uma das técnicas, porque tem muita técnica maravilhosa sim, tá? Meninas, eu quero saber de vocês quem vai fazer isso, tá? Aprenda isso. Hoje, o que eu trouxe para vocês, tá? Aprendi isso na meditação. Meditação é algo muito maravilhoso, meninas. É uma introspecção, você acessa coisas assim, ó, sensacionais, sensacionais mesmo. Se vocês souberem o bem que é, já comecem a praticar isso, tá? De 15 a 30 minutinhos, sentadinha, quietinha, já vai trazer um efeito para vocês, assim, ó, sensacional na vida de vocês. Não sou adepta, mas sempre que posso, eu tenho tempo e faço. Te aconselharia a fazer todos os dias. Meninas, vocês entenderam a parte do nosso jejum? Quem vai estar junto no nosso jejum semana que vem, na quarta-feira, tá? Quem vai estar junto no jejum na quarta-feira? Hoje, o que eu trouxe de resuminho para vocês, meninas? Vou repetir para vocês entenderem o resumo de tudo isso aqui. Nós vivemos em 3 planos: físico, mental e espiritual. Nós precisamos obedecer esses 3 planos, tá? Um precisa dominar o outro. Primeiro, por último, que tá ali, que tem que estar sujeito a tudo, é o plano físico, tá? O teu corpo tem que te obedecer em tudo. Se não tá, tem algo errado. Depois vem o quê? A tua mente. Se a tua mente não está te obedecendo, tem algo errado. O que precisa comandar isso aí é o teu espírito. Dri, o que você quer dizer com isso? Nós somos seres espirituais numa experiência material. Então, o que acontece? O teu espírito é que sabe o teu propósito, o teu espírito é o que sabe o que você veio fazer nessa terra, que, em resumo, é nada mais do que evoluir e crescer o tempo todo. Só que nós somos programados, temos várias crenças limitantes, vários problemas. Por exemplo, tá? Se você não consegue silenciar o teu conflito interno para tomar uma simples decisão, a tua mente está controlando a tua vida. E você não tem o quê? Liberdade. Você não tem liberdade para fazer o que precisa ser feito. Então você precisa o quê? Silenciar esse diálogo para quê? Para ter liberdade, para ter controle, para ter domínio da tua mente e do teu corpo físico, tá? A Cristiana, eu estou no jejum, sim. A Márcia, Dri, faço nas terças, pode ser o jejum? Pode, Márcia. Não vai estar junto com todos nós, tá? Não vai estar junto com todos nós, mas não tem problema. Você também vai ter os benefícios do jejum. Marajá, eu já estou, preciso chegar nas 20 horas completas. Vai conseguir. Ingrid, eu vou fazer. Ótimo. Lidiane, eu perdi como funciona o jejum. Lidiane, nós estamos fazendo um movimento que é nas quartas fazemos jejum. Qual que é o objetivo disso aqui? Transformar
todas essas meninas que estão conectadas ali no grupo da sementinha em mulheres mais fortes, tá? O teu corpo tem que te obedecer. E quando a gente faz o jejum, vocês não têm noção do poder que vocês ganham. Eu até expliquei para vocês, tá? Eu expliquei para vocês que quando Jesus iniciou o ministério dele, ele primeiro jejuou. Então, opa, só de Jesus ter jejuado antes de começar o ministério dele, tá? Só de Jesus ter começado o ministério dele fazendo um jejum já nos ensina alguma coisa. O que será, que mistério que tem nesse tal do jejum? Já tinha que deixar a gente conectada, pelo menos com a pulga atrás da orelha, né? O que acontece? O jejum, ele te desconecta do plano físico, tá? E te conecta o quê? Com o plano espiritual. Você não alimenta mais a tua carne, digamos assim, e começa o quê? A alimentar o teu espírito, tá? Alimentar o teu espírito. Então, o jejum é o quê? Dri, o que pode, o que não pode? Não vai comer nada. Nada que tenha calorias. O que você pode beber? Café, se for sem açúcar. Chá, se for sem açúcar, tá? Chá, se for sem açúcar. Também perdi o jejum. Também estou falando aqui com vocês para lembrar vocês. Café e chá, se for sem açúcar. Vocês vão perceber o quê? Que quando vocês fazem jejum, vocês ganham uma energia diferente, tá? Vocês sabiam que quando vocês se alimentam, o cérebro de vocês para de funcionar, tá? Começa a funcionar em segundo plano, até a comida fazer digestão? Vocês sabiam disso? Tá? Vocês já repararam que depois do almoço dá aquele sono, aquela moleza, a gente não consegue nem pensar direito? O que é isso? É o nosso corpo físico trabalhando. Então, se você não coloca comida dentro do teu corpo, o teu corpo está gastando muita energia. Logo, a gente manda essa energia para onde? Para nossa mente. Entendeu? Então, o que acontece? Manda a energia para nossa mente funcionando melhor, conecta melhor com o espiritual. Então, isso aí vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Então, o que acontece, meninas? Eu quero estar junto com vocês. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Por quê? Porque eu sei os benefícios que isso tem causado na minha vida. Quarta, se vocês querem passar de fase, eu sempre trago aqui para vocês o seguinte: a Tia Dri ajuda vocês a assumirem o controle da vida de vocês para vocês passarem de fase na vida de vocês. Eu sempre falo, bem-vinda à nova fase da vida de vocês. Por quê? Porque o que acontece? A gente está aqui. A gente precisa o quê? Passar de fase. É quase um joguinho de videogame mesmo, tá, meninas? A gente precisa passar de fase. Por quê? Para uma versão mais elevada de nós mesmos. E essa versão mais elevada de nós mesmas é que vai conseguir ter as coisas que nós estamos desejando. O que é? Essa nossa versão mais elevada é o que vai ter um carro melhor, é o que vai ter um resultado financeiro melhor, que vai ter todas essas coisas. E isso exige de você o quê? Autocontrole, domínio próprio, silenciar os teus pensamentos. São o quê? Coisas básicas que vai te levar para outro nível. Então, eu sempre passo isso aqui para vocês. E por que nós fazemos isso em grupo? Por que eu não posso fazer qualquer dia? Por que eu tenho que fazer na quarta-feira? Porque quando a gente se conecta juntas no mesmo propósito, a mágica acontece. Se vocês soubessem o poder que ganha quando a gente se une a mais pessoas, vocês se conectavam cada vez com mais pessoas. Por quê? Eu sempre também digo isso para vocês, meninas. Juntas, nós somos mais fortes. Isso não é balela, conversinha. É um negócio que não tem como. Não tem como, meninas. Quando a gente se conecta, quando a gente está junto num propósito, o negócio funciona. Napoleão Hill chamava isso de mastermind, tá? É o quê? A química das mentes. Quando a gente se junta num propósito, a gente ganha poder, entendeu? Eu, Adriana, tô aqui, você tá, cada uma tá num estado diferente, mas nós estamos o quê? Conectadas mentalmente. No plano espiritual, no campo energético, todas nós estamos conectadas. Nós não estamos separadas pelo plano físico, muito pelo contrário. No plano espiritual, nós estamos todas conectadas. Tanto que eu posso orar por você estando aqui, que eu consigo sentir a tua energia. E muitas das vezes você sente a minha oração, tá? Tanto que às vezes uma pessoa pensa aqui, a outra pensa ali, e as duas se falam, nossa, acabei de pensar em você. E a outra pessoa vai lá e manda uma mensagem, faz uma ligação. No plano espiritual, no plano energético, todas nós estamos conectadas. E quando nós estamos juntas no mesmo propósito, tá? A tendência da gente conseguir crescer é maior. Por quê? Porque a gente tem uma energia movimentando todo esse grupo. E é isso que eu estou fazendo com vocês. Reparem para vocês verem. Esses dias que eu fiquei de repouso,
que eu fiz a cirurgia, eu acho que totalizou uns 2 meses, tá? O grupo dispersou. Acabou aquela energia. Por quê? Porque a gente não estava mais conectada, entendeu? Então acaba essa energia. Então, quando a gente se junta num propósito, o mastermind, a química, a conexão da mente, de tudo aquilo ali, faz o negócio andar. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer na vida de vocês, se vocês tiverem um grupo de apoio, esse negócio dá mais certo. Repara para você ver qualquer coisa que você vai fazer na tua vida. Se você tiver um grupo e essas pessoas estiverem no mesmo propósito, o negócio tem a tendência de funcionar mais do que sozinha. E por que que eu, Adriana, escolho o jejum? Porque ele vai lá, ó, bem na causa, na primeira. Eu sempre prego o exemplo de Jesus. Primeiro, ele controlou o quê? O corpo dele, os instintos animais, tá? Os instintos animais que eu digo é o quê? Os nossos instintos primitivos. É o da sobrevivência. É o quê? É a nossa alimentação. Quando você tem o controle disso, vocês não têm noção do poder da autonomia. É algo assim, sobrenatural. Vocês não têm noção do que é isso. Depois nós vamos para o quê? Para o nosso emocional. O nosso emocional está conectado com o quê? Com a nossa mente. É exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês. É vocês começar a falar para a mente de vocês. São só pensamentos. Eu posso mudar. Dri, mas isso é tão bobo. Vai funcionar? Funciona. Vocês não têm noção do tanto que as coisas são simples, mas não são fáceis de executar. É simples as coisas mesmo. O mundo é simples. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Dri, lembra-nos sobre o jejum na quarta-feira. Eu sempre mando o jejum no grupo, tá, meninas? Eu sempre mando no grupo, eu sempre posto no Instagram. Vamos fazer junto com vocês. Ótimo. Vamos fortalecer a corrente. Quanto mais juntas, nos tornamos mais fortes. Acho que vai ser até melhor, porque o corpo já deve estar acostumado. Vou fazer uma surpresa para ele. Mudar o dia, Márcia. Da terça você vai passar para quarta? A corda arrebenta do lado mais fraco. Não, meninas, juntas nós somos mais fortes. Tem uma teoria que sempre dizem aí, tá? Que mulher não é amiga, tá? Inventaram esse negócio aí, mas não. A gente precisa se conectar, tá? A gente precisa uma fortalecer a outra, uma ajudar a curar as feridas das outras, tá? Eu aqui do meu jeitinho, tá, meninas? Com toda a minha humildade, com todo assim um pouco de conhecimento que eu tenho, do meu jeitinho aqui, ó, com o meu computador, toda vez que eu entro nesse YouTube, ele cai a live. Mas eu tô aqui passando esse pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu sei, sim, tanto que foi maravilhoso o dia que eu comecei a falar. São só pensamentos, eu posso mudar. Comecei a olhar para o radinho. Sabe, gente, eu imaginava aqueles radinhos antigos, sabe? Aqueles radinhos meio retrô. Eu imaginava aquele radinho ali e era a minha cabeça, eram os meus pensamentos. Eu ia baixando aquele volume do radinho. Parece uma coisa boba. Eu ia baixando o volume e aqueles pensamentos iam se dispersando. E eu ia lá simplesmente e fazia o que precisava ser feito. E vocês não têm noção do poder que isso me deu. Silenciar a minha mente e controlar o quê? A minha alimentação. Existe um princípio da correspondência. Vocês já viram falar disso, meninas? Já ouviram falar do princípio da correspondência? O que é? Nós fazemos todas as coisas da mesma forma. Quando você melhora uma área da tua vida, reflete nas outras. Então, um negócio, o que tem a ver, Dri? Eu vou fazer um jejum, vou ficar sem comer. O que isso vai melhorar na minha vida? Só faça e depois você me fala. Só faça. O tanto que você vai melhorar, ter autocontrole nas outras áreas também. É algo assim, sobrenatural. Não dá para explicar para vocês o que é isso. O poder que tem o jejum. Entenderam um pouquinho? Tiraram algum proveito da aula de hoje, meninas? Semana que vem nós vamos ter 3 aulas, tá, meninas? 3 aulas, tá? Semana que vem nós vamos ter aula segunda, quarta e sexta. Já quero adiantar aqui para vocês como que vai ser a semana que vem, tá? Já vou adiantar para vocês que é do grupo das sementinhas que está sempre comigo. Vocês sabem que de tempos em tempos eu abro a minha mentoria, só que eu nunca deixo o grupo das sementinhas. Eu sempre trago coisas aqui para vocês, sempre fico aqui conectada com vocês. De tempos em tempos eu abro a minha mentoria, tá? Deixa eu confirmar aqui, dia 15 eu vou abrir a minha nova turma da mentoria. Vai ser o método PSA turma 6, tá? Só que antes de abrir essa mentoria, eu vou fazer a semana Mulheres no Controle, tá? São 3 aulas, tá? Que já estou trabalhando nessas aulas há alguns dias, que eu vou mostrar para vocês reprogramação mental, tá? Reprogramação mental, como sair do modo sobrevivência e como alinhar os teus comportamentos.
São aulas mesmo, tá, meninas? São aulas explicando para vocês o passo a passo, tudo bem didático e vai ter o material de apoio. Então, eu quero convidar vocês a participar desse evento para ter o controle, tá? Tanto do pensamento quanto do sentimento, tá? Vou falar das causas emocionais das doenças, vai ser algo assim que eu nunca fiz antes. Lembra que eu sempre fazia o desafio da prosperidade? Eu sempre fazia o desafio da prosperidade. Dessa vez é a semana Mulheres no Controle. Porque a gente precisa assumir o controle da nossa vida. Quando a gente assume o nosso controle, as coisas ao redor é o quê? Só um reflexo, tá? Você começa a manifestar as coisas começam a se alinhar, porque é um reflexo aqui, ó, de nós mesmas. Então, semana que vem, segunda, quarta e sexta, nós teremos essas 3 aulas. Eu quero convidar vocês. Quero pedir vocês também que convide uma pessoa para participar, tá? Convide uma pessoa para participar dessa aula, porque vai ser algo sobrenatural, tá? E semana que vem, na outra semana, dia 15, eu vou estar abrindo a minha nova turma de acompanhamento, tá? Vai ser a turma 6 do método PSA, onde eu acompanho vocês, a mentoria bem de perto. Quem aqui já participou da mentoria sabe que a Tia Dri entrega não é 100% não, meninas, é 200% nessa mentoria, nesse acompanhamento de 6 meses que eu faço com vocês. Algumas das meninas que estão aqui já fazem, algumas estão na minha turma de agora, outras já fizeram parte de alguma turma passada. E sabe que são 6 meses que levam vocês para outro nível. Então tá, só semana que vem, as 3 aulas já vai ser algo assim muito bacana para a vida de vocês, tá? Eu quero convidar vocês também para participar disso e já convidar mais alguém para participar desse movimento. Certo, meninas? E na quinta-feira também nós vamos ter a nossa sementinha normal, tá, meninas? Não altera nada. Quinta-feira nós teremos a sementinha, tá? E segunda, quarta e sexta nós vamos ter essas aulas, as 3 aulas da semana da imersão Mulheres no Controle. Certinho, meninas? Alguma dúvida? Querem falar algum comentário? Parece simples, tá? Mas dá resultado. São só pensamentos, eu posso mudar. Ó, começa a baixar esse volume, tá? Começa a baixar esse volume. E quarta-feira que vem vai ter aula, mas eu quero ver vocês no jejum junto comigo, viu, meninas? Meninas, que tal semana que vem as meninas aqui, eu realmente, você nos cobra o comprometimento. Eu nem desejo que vocês sejam minhas alunas, porque quem tá lá dentro sabe. Quem tá lá dentro sabe como que é a Tia Dri, tá? A Tia Dri é porque cobra a tarefinha mesmo, tá, meninas? Meninas, eu quero pedir para vocês que se proponham a fazer esse jejum. Pense o seguinte, é algo que eu estou fazendo em prol de passar de fase. É um esforço que eu vou fazer até chegar um pouquinho mais adiante, até alcançar um pouquinho mais do que eu quero, tá? Qual será o horário? Ingrid, geralmente eu solto os vídeos de manhã e à noite nós temos live, tá? O vídeo eu solto geralmente de manhã e à noite nós fazemos uma live para repassar os assuntos, tá? Para ver todas essas coisas. Eu ainda vou ver com o meu produtor como que vai ser, mas sempre fica salvo, tá? Não se apegue ao horário, tá? O meu negócio é que o maior número de pessoas acessem isso, tá? É, na bio do meu Instagram tem, e pode ser mando para vocês o link lá no grupo das sementinhas, tá? Eu mando para vocês o link lá. Na bio do meu Instagram também tem um link na bio do meu Instagram, que aí tem lá assim, imersão, aí você entra, tá? Num linkzinho que tem várias coisinhas, lá tem. Mas eu mando para vocês no grupo também, tá? No grupo das sementinhas, para quem quiser convidar uma amiga para participar dessa semana, tá? Então, Márcia, eu vou mandar para vocês o link. Ingrid, não se apegue ao horário, tá? Geralmente eu solto o vídeo de manhã, à noite nós fazemos uma live, tá? Vai ter material de apoio, tá? Vai ter material de apoio dessa vez. Para quê? Para vocês anotarem, fazerem o autoexame, ver se vocês entenderam mesmo o assunto, colocar em prática. Esse material de apoio aí faz toda a diferença. Quando a gente ouve, a gente tem uma percepção. Quando a gente lê, escreve, é outra percepção, tá? Então, eu quero que vocês absorvam esse conhecimento da semana que vem, tanto na visão, quanto na audição, quanto na escrita. A questão é ficar registrado mesmo aí na mente e no coração de vocês, tá? Vou mandar o link. O horário vai ser de manhã eu solto o vídeo, à noite
eu faço a live, se não tiver nenhuma alteração, eu ainda vou falar com o meu produtor, tá? Meninas, então eu quero isso, convidar vocês a acostumarem. São só pensamentos e eu posso mudar e começar a baixar esse volume. Imagina um radinho, tá? E a outra coisa é mulheres no controle, jejum na quarta-feira. Vocês não têm noção do quanto isso. São só 20 horas, meninas. E pensa o seguinte: algumas horas eu vou ficar dormindo. Então é menos tempo do que vocês imaginam. Mas vão levar vocês. Pensa o seguinte: isso aqui é o compromisso que eu estou fazendo comigo para me ir para o próximo nível, tá? Para me ir para o próximo nível. Eu quero assumir o controle disso aqui. Eu quero fazer o que precisa ser feito. Eu quero ter controle aqui do meu corpo. Lembra da história de Jesus, tá? A provação, a primeira de Jesus foi o quê? Na matéria, foi na alimentação. E quando você já estiver preparada no controle dessa parte, você vai evoluir. Você vai para onde? Para o mental, para o emocional. Que vergonha, mas não sei usar o Instagram. Não é vergonha nenhuma, tá, Márcia? Eu mando o link para vocês lá no grupo das sementinhas, tá? Não tem. A Alzira, tá, meninas? Quero falar da Alzira aqui para vocês. Quero falar da Alzira. A Alzira está fazendo o processo consciência alimentar. Ela está fazendo esse processo. O que é o processo consciência alimentar? É 42 dias, não é dieta. 42 dias de mudança de mentalidade, tá? Para controle alimentar. Não é uma dieta, é uma mudança alimentar. 42 dias com a tia Adri no pé. É fácil? Não é. Mas é libertador, tá? É libertador, te dá o que? Liberdade. Porque se você não consegue escolher o que você vai e o que você não vai comer, você não tem liberdade. Se você não escolhe aquilo que você vai ou não vai pensar, vem tudo de modo automático, você não tem liberdade, tá? E eu sempre falo isso. Gente, eu não sou religiosa, eu não sou de igreja. Quem me conhece sabe. Mas assim, eu acho lindo todas as histórias que traz na Bíblia pra gente. Cristo nos chamou o quê? Para liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu sempre trago isso para vocês. Autocontrole, tá? Traz liberdade para vocês. Se vocês não escolhem o que vocês pensam, se vocês não escolhem o que vocês vão comer, se vocês não escolhem as ações de vocês, vocês não são livres. Vocês estão o quê? No modo automático, tá? Está numa programação. O que eu queria falar da Alzira, que esse dia eu chorei aqui em casa, talvez a Alzira nem sabe disso. A Alzira estava no dia do aniversário dela e era o dia de fazer o jejum. Era um sábado, era o dia de fazer o primeiro jejum, tá? Lá da consciência alimentar. E eu falei, Alzira, você tem certeza? Você quer fazer no dia do teu aniversário? E ela, sim, eu quero. E ela falou, meninas, estou entregando o jejum agora. Fiz toda a comida da minha festa, mandou a foto da decoração da festa dela. E eu senti a energia da Alzira aqui de casa. Tanto que ela estava radiante de ter feito esse primeiro jejum dela. Foi algo assim muito maravilhoso. E eu tenho certeza, tá, Alzira, que aquele dia do teu aniversário, que você silenciou todos os diálogos mentais e assumiu o controle e falou: eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou fazer esse jejum. Eu tenho certeza que aquilo ali te preparou, ó, para o próximo nível. Foi algo assim muito maravilhoso mesmo, tá? Então é isso, meninas. Silenciar os diálogos mentais é algo simples, tá, meninas? Vocês vão conseguir fazer isso. E depois o quê? O jejum da quarta-feira. Faz esse compromisso com vocês. Na quarta, lembra da minha vozinha? Porque minha vozinha é meio estridente, sabe? Lembra da minha vozinha no ouvido de vocês? O jejum vai me preparar para o próximo nível. Eu vou fazer esse jejum um certo tempo para me mudar isso aqui. Eu vou fazer esse jejum para acessar o plano espiritual. Eu vou fazer esse jejum para minha mente ficar mais clara. Faz esse combinado aí com vocês. E agora, meninas, pode começar a semana de vocês, tá? Que a semana de vocês vão começar na quinta. Eu vou tentar salvar esses vídeos e unir as duas partes aqui, tá? No meu humilde estúdio aqui da minha casa, tá? Vou conseguir fazer, vou tentar fazer isso para o quê? Para deixar esse vídeo lá para quem não assistiu ter acesso a esse conteúdo, tá, meninas? Estamos juntas? Semana que vem, ó, segunda, quarta, quinta e sexta. Semana que vem será uma imersão de 4 dias, tá, meninas? Estão preparadas para isso? Estão preparadas para uma imersão com a tia Dri semana que vem? Estão preparadas? Eu já estou preparada aqui, tá, meninas? Algo nunca visto antes vai ser feito semana que vem. Tá sendo um desafio para mim e vai ser algo assim, ó, libertador para vocês, tá? Meninas, ó, tenha todas um restante de quinta-feira maravilhoso.
tá? Vou salvar as duas partes do vídeo, vou processar esse vídeo, vou colocar para vocês, para quem não assistiu, tá? Quiser compartilhar com alguém, fique à vontade, vamos unir, tá? Juntas nós somos mais fortes, vamos unir cada vez mais mulheres, porque juntas a gente pode curar mais pessoas, trazer todo esse movimento aqui para pessoas que estão precisando dessa liberdade. Certinho, meninas? Então, ó, beijos, beijos, beijos e até semana que vem na imersão Mulheres no Controle.